eu precisei tomar uma decisão muito difícil. Ou eu continuava vivendo do jeito que eu estava vivendo, ou eu começava a fazer cortes para eu conseguir sair do vermelho. E hoje eu vou contar para vocês tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou cortando para poder sair desse endividamento. Se você também está passando por isso, você sabe que não é só sobre dinheiro, são sobre hábitos, são sobre conclusões, é até a parte emocional. E eu percebi que não adiantava só eu querer sair das dívidas. Eu precisava cortar algumas coisas que estavam me fazendo endividar. Precisava mudar também o jeito que eu estava vivendo. Um dos primeiros cortes que eu fiz foi parar de comprar por impulso. Eu tinha o hábito de olhar alguma coisa, às vezes eu nem precisava. Quantas blusinhas eu já não comprei, sem até experimentar para ver se fazia sentido, coisas que depois eu encontrei no meu guarda-roupa, eh, que eu não usei, que ficou aqui parado. Então, às vezes maquiagem, às vezes uma bijuteria, às vezes sapato. Tenho vários, já tive vários sapatos, hoje nem tanto, mas já tive vários sapatos que eu comprei ali e eu nem cheguei a usar, eu sentia dor na perna, nem experimentava, só pelo simples fato de eu achar ele bonito, achava que eu ia usar em alguma ocasião e não era uma necessidade. Então, comprar por impulso, não só vestimentas, né, sapatos, roupas, bijuteria, comprava muito perfume, comprava muito creme, acabava comprando ali várias coisas que eu não usava. E não só isso também, eu comprava muita comida, muito doce, que às vezes eu não comia inteiro, ou às vezes eu comprava e não gostava, ou às vezes eu comprava para outras pessoas, porque eu imaginava que aquela pessoa gostava muito, que era a cara daquela pessoa, às vezes a pessoa nem pedia nem nada. Eu sei que é bom a gente agradar algumas pessoas, né? Às vezes as pessoas que a gente gosta, mas nem sempre isso nos traz também um benefício. Por quê? Quando você compra, quando você tem o dinheiro ali para fazer aquela aquisição, é uma situação. Agora, quando você começa a passar no cartão de crédito, que foi o que aconteceu na época, isso acaba trazendo um endividamento. Então, não faz muito sentido. O segundo item que eu comecei a cortar são gastos pequenos que, no final das contas, acabam se tornando muito grandes. Como eu comentei, gastei também muito com comida, com lanchinho, com doce. Não tinha o hábito de me organizar quando eu ia sair. Então eu falava, eu vou comer na rua, eu faço qualquer coisa, eu faço uma paradinha. Só que aqueles pequenos gastos que você vai tendo ali, no final das contas, ele acaba se tornando uma dívida muito alta. Então o que eu comecei a refletir? Toda vez que eu vou fazer alguma aquisição, eu vejo, por mais que às vezes seja um valor simbólico entre aspas, né? Toda vez que for um valor menor, um valor baixo, eu penso várias vezes antes de comprar. Será que eu não posso deixar para comprar depois um alimento, por exemplo, que vai me saciar mais? Será que eu não consigo esperar até chegar na minha residência? Enfim, eu comecei a ter esses tipos de pensamento para não ficar gastando de pouquinho em pouquinho. E no final do mês aquilo estava acabando com o meu dinheiro. O terceiro corte que eu tive que fazer, gente, eu acho que esse é um dos principais, que é fazer parcelamento. Eu já cheguei a parcelar valores muito baixos no cartão. E quando você vai parcelando, você vai perdendo o controle daquilo, né? Porque você pensa assim, é uma parcela baixa, R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100. E aí, quando você vê, a sua fatura tá 5.000, R$ 4.000 de parcelas que você vai carregando por muitos meses. Então, isso também foi algo que eu comecei a cortar. Aos poucos a gente vai se remodelando ali, tendo o hábito de entender o que faz sentido a gente parcelar, o que não faz, o que dá para eu juntar e comprar depois. Mas esse o hábito de parcelar também foi um erro muito grave que eu tô cortando também. As compras por emoção, isso é algo que eu cortei, porque eu comprava, eu consumia porque eu estava triste, eu comprava, eu consumia porque eu estava feliz, eu comprava, eu consumia porque eu achava que eu ia usar lá na frente. Esses hábitos de compras por emoção, eles são muito traiçoeiros. Porque nem sempre eles fazem sentido pra gente. A gente só tá com um vazio ali, alguma coisa que a gente quer saciar naquele momento, só que às vezes não faz sentido. E aí a gente fica comprando, consumindo e vai entulhando, tem coisas que a gente não usa. Então, antes de pensar em comprar, é bom a gente refletir: eu realmente preciso disso? O que que isso vai me agregar de fato? Eu vou usar, eu não vou? Enfim, são questionamentos que a gente precisa fazer antes de ter o hábito de ir lá e passar o cartão, ou você ir lá e comprar, né? Porque às vezes quando a gente compra pela internet, a gente acaba não nos podando, né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma compra, é importante a gente fazer essa reflexão. Faz sentido?
Eu vou precisar? Eu realmente estou precisando? Por que que eu estou comprando isso? Tem essa necessidade nesse momento? Eu posso esperar mais um pouco? Essas compras por emoção, eu tô conseguindo cortar bastante. Então, antes eu ia numa loja, por exemplo, com alguma amiga ou com algum familiar, eles compravam alguma coisa e eu sempre tinha que sair também de lá com alguma coisa, porque era um sentimento que eu tinha, que eu queria comprar também alguma coisa. E hoje em dia não. Eu consigo ir nas lojas, consigo passear no shopping e não fazer compra de nada. E isso, então, assim, eu sei que eu já estou conseguindo me ressignificar essa questão para mim, e eu também estou substituindo essas emoções por outras coisas que eu sei que eu não vou ter gasto e que vai me ajudar muito mais. Quarto gasto, excesso de coisas que eu não uso mais. Na verdade, nem que eu não uso mais, né? Tem coisas que a gente compra em excesso e a gente não consome. Vários pares de sapato. Eu sei que a gente faz coleção, tudo bem, eu não tô falando, esse não é o ponto, tá? Não é o X da questão. Eu tô falando que pra minha realidade não fazia sentido. Às vezes eu ia na loja, comprava 3, 4 pares de sapato. Tem uns sapatos que eles até estragaram porque eu não usei. Eles ficaram no meu guarda-roupa e eu não usei, então eles acabaram estragando. Perdi dinheiro com isso. Tem coisas que eu comprei porque eu achei bonito, mas não usei depois. Tem coisas que eu nem lembrava que eu tinha comprado, porque eu trazia da loja, guardava dentro do guarda-roupa e depois, ó, já era, deixava pra lá e esquecia. Quando eu ia arrumar meu guarda-roupa, que eu lembrava que eu tinha aquela peça de roupa, né, aquele utensílio, enfim, que eu tinha comprado. Coisas que eu comprava para casa, antes eu nem tinha ainda apartamento, nem estava nesses planos de enxoval, então aí eu acabava dando para outras pessoas, porque eu falava assim, não faz sentido eu guardar isso aqui agora. Então, esse excesso de compras que a gente faz sem ter um destino certo, eu também consegui cortar bastante. Os cortes mais difíceis que eu tive que fazer são os cortes de comparação. Algumas pessoas, elas entendem que elas precisam comprar coisas para se equiparar a outras. E na verdade, eu queria suprir uma necessidade ali, ou minha, ou da minha família. Então não era nem por questão de comparação. Eu achava que a pessoa ela precisava daquilo e eu ia lá e comprava. Às vezes a pessoa nem me pedia e eu ia lá e comprava aquilo porque eu achava que a pessoa ia se sentir melhor e tudo mais. E é como eu falei, né? A gente vai acabando consumindo assim, sem pensar no nosso eu, e a gente tem que se colocar sempre em primeiro lugar. Então, eu ia comprar para às vezes muitas das vezes para outras pessoas coisas que não eram para mim, então eu acabava me endividando com uma coisa que era de outra pessoa. Então esse tipo de gasto, esse tipo de corte eu tive que fazer e foi muito forte para mim porque eu sou uma pessoa muito emocional. Então eu me sentia até mal às vezes de ver que a pessoa queria às vezes e eu não ia lá e comprava. Outro corte muito difícil foi o corte de mimimar. Então, esse corte de mimimar é um corte que eu tive que fazer porque eu achava que, eu mereço isso, eu trabalho muito, eu preciso, eu trabalho muito, então eu quero gastar. E isso, no final das contas, muitas das vezes sim ajuda, porque a gente também tem que se distrair, a gente tem que ter o nosso momento de lazer, mas tem coisas que eu gastava ali de forma desnecessária. Então, por exemplo, eu comprava esmalte, eu comprava 10 esmaltes. Pra quê? Eu não ia usar tudo naquele momento. Eu preciso de sapatos, eu preciso de muitos pares, muitas roupas, muitas calças, muita maquiagem, muita bijuteria, tem coisas que eu nunca utilizei, continua no meu guarda-roupa, muitas coisas eu doei, sabe, na etiqueta, então assim, esse hábito de me mimar eu também importei. E a falta de controle, isso foi um corte, assim, muito importante pra mim, porque eu não tinha controle sobre os meus gastos, então a partir do momento que eu comecei a planilhar e entender todos os gastos, o que que eu estava, como que eu estava destinando, qual que era o maior valor que eu estava destinando ali do meu salário. Então, a falta de controle, eu tive que olhar para dentro e enxergar a minha realidade, de ver para onde que eu estava destinando todo o valor. O mais difícil, gente, não é cortar todas essas coisas, é aceitar que eu precisava mudar todos esses hábitos. Porque assim, cortar o que a gente gosta de fazer dói, só que viver daquela forma, sem controle, sem pensar, só gastando por gastar, doía muito mais. Porque no final das contas, eu só estava transferindo um problema para o meu futuro. E assim, gente, eu sinto que Deus, ele tá me ensinando muito nesse processo. Deus está me ensinando a dar mais valor, responsabilidade, confiar mais no processo, ser mais responsável com as coisas que ele me ofereceu, que ele tá me dando ali, que ele tá suprindo ali para mim.
Eu ainda tô nesse processo, ele não está perfeito, mas eu sinto que eu estou caminhando para o lado certo, né, de fazer todas esses cortes, essas correções, reformular toda essa rota da minha vida. Mas só de começar, eu sinto que muita coisa já tá melhorando. E também já mudou muita coisa. Se você também quer sair do vermelho, então fica aqui comigo que eu tô mostrando toda essa jornada. De como que eu tô fazendo, como que eu tô reorganizando, como eu tô conseguindo quitar as contas. Aqui a gente tá falando sobre vários assuntos, sobre a vida real, não tem nada de perfeição. É a vida como ela é. Então, pessoal, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, eu vou pedir um favor, compartilha aqui com o máximo de pessoas possíveis, me ajuda, por favor, no crescimento desse canal. Eu espero ter ajudado vocês, eu estou compartilhando aqui como que está sendo a minha rotina, sobre essas questões financeiras, como que estão sendo os meus sentimentos. E eu espero que esse vídeo ele possa ajudar outras pessoas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, gente, é rapidinho, é só clicar aqui no se inscrever, ativar o sininho para toda vez que eu publicar um vídeo, o YouTube te avisar. Então, pessoal, muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo e até a próxima.